Olá, a paz. Eu estou aqui mais uma vez para compartilhar com vocês uma palavra da parte de Deus. Nessa semana nós estamos falando sobre criação de filhos. E para mim, confesso que foi um tema um pouco desafiador, né? Porque eu ainda não sei, não vivo isso, né? Tão tão explicitamente na minha vida, né? Ainda não comecei a criar de fato a minha filha, né? Mas eu creio que o Senhor, ele é nossa fonte para todas as coisas. E aquilo que nós não sabemos, aquilo que nós, né, precisamos, ele está sempre à disposição, né, para nos ajudar, para nos auxiliar, né, e para nos dar sabedoria. A Bíblia fala, né, que se nós precisamos de alguma coisa, nós devemos pedir ao Senhor. Então, se é sabedoria, peça sabedoria, né? Então, eu creio que para criarmos nossos filhos, né, é algo que nós de fato precisamos de muita sabedoria, né, para que de fato os nossos filhos eles possam ser criados, né, pelo caminho certo, pelo caminho da palavra, pelo caminho em que eles vão poder cumprir o propósito de Deus, né? Nós somos colocados como autoridade na vida dos nossos filhos para isso, para sermos instrumentos, né? Para que eles cumpram o chamado, cumpram aquilo que Deus tem para a vida deles, né? Como pais, como autoridade, né? E lá em 2 Timóteo 3,16 diz: toda escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Então, a palavra de Deus, né, como a gente pode ver, ela é útil, né? Ela nos auxilia, né, para podermos, né, ensinar, para poder, e ela também nos corrige quando nós erramos e ela nos ensina a andar pelo caminho certo. Então, eu creio que como pai, como mãe, né, nós temos que buscar de fato a palavra de Deus, né? Buscar na palavra o que a Bíblia fala, né? O que o Senhor diz a esse respeito. E o Senhor, né, Jesus, ele deve ser o nosso modelo, né? E em tudo na nossa vida, até mesmo na criação dos nossos filhos, nós temos que passar, né, a vida de Deus, nós temos que resplandecer o Senhor em todo o tempo, né? Mas eu sei que como pai, como mãe, né, nós temos situações em que nós vamos ter que disciplinar, assim, nossos filhos, né? A gente vai ter que exortar quando precisar, a gente vai ter que disciplinar quando tiver que disciplinar, mas também nós temos que ensinar, nós temos que passar valores, nós temos que passar princípios para os nossos filhos, né? A Bíblia fala que quando nós ensinamos a criança, né, desde a infância, no caminho que ela deve andar, ela não vai se desviar dele. Então, ensina quando criança o caminho que ela deve andar, que ela jamais vai se desviar dele, né? E nós temos que ter isso no nosso coração, que quando nós, desde a infância, nós instruímos os nossos filhos a andar pelo caminho correto, a andar pelo caminho da palavra do Senhor, né? Eles não vão se desviar dele. E nós temos que saber, né, que como pai, como mãe, nós temos que passar princípios e valores para os nossos filhos, né? Princípios de honra, né? Princípios de respeito, né? De tantos outros, né, que eu poderia falar aqui, mas que nós possamos, né, como pais, sermos instrumentos, né, do Senhor na vida dos nossos filhos, que nós possamos passar para eles valores, nós possamos instruir eles no caminho correto, no caminho de excelência, sabe? Ajudar eles a cumprirem o propósito de Deus, porque foi para isso que nós somos colocados na vida deles, né? E eu creio que dessa forma, né, nós vamos criar filhos de fato vencedores, filhos que vão de fato amar um Senhor, filhos de fato que vão ser instrumento nas mãos de Deus, né? E eu quero declarar, né, que você, como pai, como mãe, né, vai ser um instrumento nas mãos de Deus para fazer com que os seus filhos cumpram o propósito que o Senhor já determinou para eles, sabe? E se você que está me assistindo ainda não é mãe, não é pai, né, tem esse desejo no seu coração,
né, de que quando você vier a ter filhos, né, tenha filhos, né, que de fato sejam instrumentos que vão cumprir o chamado do Senhor, aquilo que o Senhor determinou para a vida deles, né, e seja alguém, né, que vai conduzir os seus filhos por esse caminho correto, por esse caminho de excelência, que é o caminho do Senhor, o caminho da palavra de Deus. Amém? Que você tenha um dia abençoado e cheio da graça de Deus.